Olá, Chico, boa noite. Tudo bem? Tá me ouvindo aí? Me dá um sinal se o som tá bom. Boa noite, Carlos. Beleza aí, cara? Beleza, Chicão. Som tá bom, a imagem boa? Tudo tranquilo por aí? Ouvindo bem? Enxergando bem? Beleza. Ok, maravilha então. Então tá, vamos esperar o pessoal chegar. 8 horas agora, daqui a pouco o pessoal vai entrando aí, esperar uns 2 minutinhos, como é de praxe aí. Beleza, Chico, maravilha. Hoje eu encontrei com o André Fior, lembra dele? Chico. Temos uma reunião hoje aí, bem legal. Vamos lá, daqui a pouquinho... Ver se entra mais alguém. Aqui apontou que entrou mais alguém, mas às vezes não aparece. Às vezes dá uma congelada aqui na timeline, no chat aqui. Bom, enfim, tá entrando gente aí, ó, mas não tá aparecendo. Olá, Ademir, boa noite, bem-vindo. Beleza, vamos lá. Graziele, boa noite, bem-vinda, tudo bem? Legal. O pessoal está chegando, vou esperar mais um pouquinho para a gente ter mais gente. Aqui aponta que tem 10 pessoas, mas não vi as 10 entrarem. Sabe que às vezes a pessoa entra e a gente não consegue identificar. Adi Machado, bem-vinda, tudo bem? Deixa eu ver se aqui aparece. Não, não aparece. Legal, Ademir, beleza. Williams, bem-vindo, boa noite, tudo bom? Ó, já estamos com 12 pessoas na sala. Legal, vamos começar então, pessoal, para a gente aproveitar bem o tempo. Sempre lembrando, né, que essa live, já de número 18, é uma live... Oi, Fran, tudo bom, minha linda? Bem-vinda aí. É uma live dedicada aí à grandeza e realização. Boa noite, Verônica. Uma alternativa para a gente ter um momento de reflexão, um momento de pensar, um momento de refletir sobre a vida de um ponto de vista diferente de sucesso, de riqueza, mas voltado para essa coisa da grandeza, da virtude humana, das reflexões humanas, e isso tem sido bacana. Para mim tem sido muito bom, muitas pessoas também têm me escrito aí dizendo que tem sido legal e tal. Então a gente está aí na nossa 18ª live. Bem-vinda, Roberta, bem-vinda, Berenice. Conseguiu se organizar para assistir ao vivo, que bom, bem-vinda, muito bom, é isso aí. E é isso aí, turma, se vocês estão curtindo, convidem as pessoas que vocês gostam aí para participar. Muita gente tem assistido a live no momento como é que fala? Não ao vivo, mas gravada, né? Mas tá funcionando. Patrícia também chegou agora, Tiago também chegou agora. Beleza, Patrícia? Então vamos lá, pessoal. A Grazi está me perguntando, Binato, onde estão as primeiras lives? Parece que no seu perfil inicia na quinta. Na verdade, elas estão no perfil, mas se o Carlos Araújo estiver aí, Carlos, vamos ver se a gente consegue subir as lives lá para o YouTube, cara. Aí você subindo, se você puder subir as lives lá para o YouTube, para o canal, a gente divulga para a turma aí. O que você acha, Carlão? Vê aí se a gente consegue fazer isso essa semana. Vou até te mandar uma mensagem aqui para a gente lembrar. Lembrete. Subir as lives no canal do YouTube. Beleza, então? Aí, isso acontecendo, pessoal, eu aviso a vocês, tá bom? Vai ter uma série de novidades aí para a gente
para a gente conversar aí de agora até o final do ano. Eu estou preparando um presente bem legal para 2018, viu? Espero que vocês gostem aí. Então vamos lá, turma. Bom, nosso tema de hoje é poder, né, força, autoridade ou influência. Aí, legal, Carlos. Algumas já estão lá, amanhã disponibilizo o restante para vocês. Beleza, se a gente puder subir às 18, botar as 18 lives lá numa aba do canal, putz, seria fantástico. Aí a turma toda consegue recuperar essa informação, né? Então vamos lá. Oi, Viva! Bem-vinda, meu amor. Tudo bem? Livinha chegando, Verônica também chegando aí. Maravilha. Então vamos lá, pessoal. O tema de hoje, inclusive, foi sugerido pela esposa pela esposa do Brinkman, que é um amigo nosso que sempre aparece aqui na live. E ela sugeriu essa história de poder e autoridade. Eu falei, olha, pode ser um tema interessante, porque as pessoas sempre têm aí uma questão relacionada à autoridade, uma questão relacionada a poder e tal. Então a gente resolveu aceitar o convite da esposa dele, e o tema de hoje, então, é autoridade, poder, força, autoridade ou influência. Então, vamos lá. A gente começa falando o seguinte, ó, que... Boa noite. O Brinkman acabou de chegar aí agora. Estava falando de você, Brinkman, que o tema da live de hoje foi sugerido pela sua mulher. E a quem nós todos agradecemos. O Ari também está chegando. Bem-vindo, Ari. Bem-vinda, Kátia. Bem-vinda aí à nossa live também. Berenice, parece que todo mundo está com a internet boa. Parece que só você que está com algum problema na internet aí. Dá uma olhada aí, depois, se for o caso, aí você assiste na gravação. Mas vamos lá. Bom, seguinte, turma, vamos começar fazendo já um desafio. Eu quero convidar você a pensar. Na verdade, eu vou afirmar para você o seguinte, que todas as relações são relações de poder, tá? Queria te perguntar se você concorda com isso. Todas as relações são relações de poder. As relações que você tem com o seu filho, com o seu marido, com a sua esposa, com a sua filha, com o seu chefe, com o seu par de trabalho na empresa, com os seus liderados, na escola com o seu professor ou na escola com o seu aluno. Então, eu estou dizendo que todas as relações são relações de poder. Essa afirmação faz sentido para vocês? Enquanto vocês pensam, eu dou boa noite aqui para a Grace, que acabou de chegar, para a Amanda também, que está chegando. Amanda, amiga da Viva. Tudo bom, Amanda? Bem-vinda aí. Então, eu queria que você pensasse nisso. Se faz sentido isso que eu estou te falando. Todas as relações são relações de poder. Aí queria que você me desse um retorno aí, se você concorda, não concorda, se faz sentido, não faz sentido. Amanda, amiga da Viva, mano, relações de poder. Legal. Eu estou me assistindo aqui no meu celular, eu estou aparecendo lá. Isso, foi a... Bom, deixa eu ver aqui, estou com algum delay aqui no chat aqui. Bom, mas vamos lá então. Boa noite, Lucimar, bem-vinda. Então, eu afirmo que todas as relações são relações de poder. Nos fóruns que eu comento isso, que são alguns workshops, alguns seminários, algumas reuniões de trabalho aí com as empresas que eu apoio, eu faço, no momento oportuno, obviamente, dentro de um contexto, eu afirmo que isso é um fato, né? Que a minha relação com minhas filhas é uma relação de poder, que a relação delas comigo é uma relação de poder, que a minha relação com a minha namorada e dela comigo é uma relação de poder, que a minha relação com meus clientes e eles comigo também é uma relação de poder. E todo mundo aceita essa afirmação, de que toda relação, todos os relacionamentos são relacionamentos de poder. E eu pergunto por quê? Por que todos os relacionamentos ou todas as relações são relações de poder? E as pessoas então ficam meio deslocadas e um tanto quanto sem saber como
como responder a essa pergunta. E aí eu começo a provocar. O que é poder para você? Então eu vou escrever aqui a pergunta: o que é poder? Como é que você conceitua a palavra poder? O que é poder para você? Se você concorda que todas as relações são relações de poder, e obviamente, imagino que você tenha a condição de dar um significado para a palavra poder, o que é poder para você? Como é que você conceitua essa palavra? Queria que você pensasse um pouco sobre isso. Eu vou esperar alguns segundos para ver se alguém responde. Enquanto isso, eu dou uma boa noite para a Denise, que acabou de chegar. E aí o Chico dá uma primeira resposta aqui, ó. Poder é exercer alguma influência sobre o outro. Bem-vinda. Boa noite, Denise. Então, o Chico afirma que poder é exercer alguma influência sobre o outro. Vamos guardar isso aí, que isso que o Chico falou é relevante. Que mais, pessoal? Alguém mais se habilitaria a responder isso? O que é poder? Alguém mais responderia essa afirmação? O que é poder? Bom, enquanto não vem nenhuma resposta, eu vou fazer uma outra afirmação, e na verdade uma pergunta seguida de uma afirmação, que é o seguinte: quem está na nossa live aqui agora e tem filhos, já teve, obviamente, tem filhos pequenos ou já teve filhos pequenos? Olha lá, o Brinkman fala aqui, conjunto de atributos que influenciam o outro, né? Seria ótimo se fosse isso mesmo, Brinkman. Seria muito bom mesmo, mas não é. Então, veja, se você conhece pessoas que têm um filho, se você tem filhos, eu queria te perguntar, quando o teu filho tinha, ou tem, né? Não sei qual é a idade dos filhos, do seu filho ou da sua filha, quando o seu filho tinha ou tem, lá pelos 2 meses, 3 meses, 4 meses, será que o seu filho exerce ou exerceu poder sobre você e sobre a mãe ou o pai? Pensa nisso. O seu filho com 2 meses, 3 meses de idade, 4 meses de idade, ou mesmo com 1 ano de idade, ele exerce ou exerceu poder sobre você pai ou mãe, ou sobre você mãe ou pai? Pensa nisso, porque enquanto você pensa nisso, quando eu pergunto para as pessoas o que é poder, a maioria responde de uma maneira muito simples, dizendo, poder tem a ver com autoridade, poder tem a ver com comando, poder tem a ver com direção, poder tem a ver com liderança, poder tem a ver com influência, né? Como o Chico e o Brinkman responderam aí, poder tem a ver com controle, poder tem a ver com hierarquia. Então, muitas pessoas conceituam poder com essas palavras: comando, controle, direção, liderança, influência, autoridade, controle, coordenação, né? E enquanto isso eu dou uma boa noite para a Patrícia, bem-vinda. Para Vivi, minha sobrinha. Oi, Vivi, bem-vinda. O Chico fala, claro, né? Todas as relações, as crianças, né, têm um poder sobre a nossa rotina. E a Fran responde aqui: o poder para mim é a capacidade que tenho de realizar algo. Ok? Mas aí quando eu falo que o poder para mim é minha capacidade de realizar algo, eu estou falando de mim comigo mesmo. Mas e nas relações, Fran? Quando eu falo que todas as relações são relações de poder, a pergunta é como é que as pessoas exercem poder umas nas outras, né? E a Denise fala, sim, ao chorar ele exercia sim, nos deixava sob seu controle. A Denise fala, quando o meu filho chorava, ele exercia poder, pois deixava sob o seu controle. Aí eu pergunto, se uma criança de 2 meses, 3 meses, ela não conhece o conceito de autoridade, não conhece o conceito de delegação, não conhece o conceito de influência, ela não conhece o conceito de controle ou comando, ou liderança, ou influência, ou coisa do tipo, como é que ela pode exercer poder sobre nós, né? E a Denise fala uma coisa relevante. Ao chorar, ele exercia sim, e deixava ela e provavelmente o pai sob o seu controle. Então ela está dizendo que o filho dela mantinha controle sobre os pais, mas ele não tem consciência disso, né? Então, pessoal, pensa comigo.
Qual é o exato momento em que o filho exerce poder sobre os pais? O exato momento, né? Porque a Denise menciona uma coisa muito relevante, que sim, ao chorar ele exercia sim e não deixava sob seu controle. Mas isso é inconsciente por parte dele. A criança não tem consciência disso. Mas o fato dela chorar não é por si um indicador de que ela exerce poder. Ela pode chorar e algo tem que acontecer para que nós cheguemos a uma conclusão de que ela exerceu o poder. Então a pergunta é: como é que eu sei que uma pessoa exerceu poder sobre a outra? Qual é o exato momento em que uma pessoa exerce poder sobre a outra? Nas relações de trabalho, nas relações amorosas, nas relações comerciais, nas relações religiosas ou espirituais, nas relações de aprendizado, de ensino-aprendizagem, sala de aula, cursos. Como é que uma pessoa... Qual é o exato momento em que uma pessoa exerce poder sobre a outra? Qual é o exato momento em que o filho da Denise exerce poder sobre ela e sobre o pai? Qual é o exato momento em que a Betina, que é filha da minha sobrinha que está aqui, a Vivi, a Flávia, exerce poder sobre a mãe ou sobre o pai? Quero te dar um tempinho para você responder. Porque talvez você vai se... Quando a outra se entrega. Nossa, forte isso, hein, Denise? E se entrega como? Como é que uma pessoa se entrega? Será que é tão forte assim? Pensa um pouco nisso aí, né? O Chico falando aqui, ó, quando eu acato por algum motivo as necessidades e demandas do outro. Tudo bem, Chico, faz um certo sentido. O Ari fala assim, quando a outra perde a sua própria vontade? Não, acho que não. Eu acho que não. Então são respostas legais, né? Bem legais. Mas um tanto quanto intensas demais e talvez um pouco além da conta, na verdade. Então imagina o seguinte, ó. Imagina que eu estou aqui sentado, né, fazendo a live com vocês aqui. Aí toca o interfone da minha casa. Ou, se há uma criança aqui em casa, um bebê, ela chora lá no quarto. Ou toca o meu telefone celular. Ou toca o telefone fixo. Se nesse momento em que uma criança chora, em que um telefone toca, um interfone toca, e eu paro de fazer a live e vou atender a criança, vou atender o interfone, vou atender o telefone, o que mudou em mim? Eu estava tendo um comportamento e passei a ter outro comportamento. Nesse exato momento, pessoal, no exato momento em que eu mudo o meu comportamento, é esse o momento em que a pessoa está exercendo poder sobre mim. Então a Berenice fala aqui, quando permitimos. Mais ou menos, Berê. Mas a Patrícia fala, quando gera mudança na atitude do outro. Ela está perguntando e ela acertou, né? Quando o bebê chora e esse choro gera mudanças no seu comportamento, ou seja, você muda o seu comportamento, nesse momento o bebê exerceu poder sobre você. Percebe isso? A coisa é sutil, né? Você está andando na rua em direção ao seu trabalho e você está atrasado. Alguém para você na rua e fala assim, você poderia me indicar, me dizer para que lado é a rua tal? Se você para e começa a dizer para a pessoa onde é a rua tal, essa pessoa exerceu poder sobre você. Agora aqui em São Paulo, em alguns lugares que tem um trânsito muito grande de pessoas, tem um pessoal aí falando sobre... abordando os pedestres para falar de entidades beneficentes, Greenpeace ou filantrópicas, Greenpeace, Abrinq, GRAAC. Então você está andando na rua, pessoal, posso falar com você? E se você não tiver a destreza de falar, olha, estou atrasado e tal, o cara te para. Aí ele muda teu comportamento. Ele exerce um poder sobre você. A Denise fala, quando nós admiramos, acreditamos e acabamos mudando nosso foco. Não. Eu posso exercer poder sobre alguém que não me admira, não acredita em mim, mas eu faço ele mudar o comportamento. Entendeu? Então, veja, quais são as formas, né, saindo agora desse, até mantendo o escopo lá do bebê, até mantendo esse exemplo do bebê, ou do telefone, ou do interfone, quais são as formas
que pessoas exercem poder sobre as outras? A Rosilene acabou de chegar, dando boa noite então para a Rosilene, bem-vinda aí. Quais são as ferramentas de poder que nós temos à nossa disposição para fazer pessoas mudarem seus comportamentos? Quem é que daria uma resposta nessa nossa live, pessoal? Eu vou convidar você a participar mais e vou te pedir só para procurar ser mais veloz aí na sua resposta, para eu poder ter o seu retorno aqui. Com isso, a gente continuar a nossa conversa. Quais são as ferramentas que existem disponíveis para fazer pessoas mudarem o seu comportamento? Quais são os meios que podemos usar para mudar os comportamentos de outra pessoa? Quem que topa... Aí, a Patrícia fala, conhecimento. Ok, Patrícia, a resposta, ok. Uma pessoa que detém um conhecimento muito grande sobre algo, ela passa até a deter uma certa autoridade sobre algo, sobre um tema, ela tem uma ferramenta que é a autoridade do conhecimento que ela tem, que pode fazer mudanças no comportamento do outro. E dentro de autoridade também posso entender o cargo da pessoa. Gerente, coordenador, diretor, presidente, pai, mãe, professor, consultor. São cargos que, às vezes, investidos de conhecimento, ou cargos que, investido de uma autoridade hierárquica, se a pessoa usar esse cargo, e ao usar esse cargo, ela mudar o comportamento do outro, isso é uma ferramenta de poder, que a gente vai chamar de autoridade. Então, uma ferramenta de poder. Vou escrever isso aqui. Ferramenta de poder número 1. Autoridade. Faltou o A aqui do autoridade. Estou escrevendo aqui para ilustrar aqui na nossa live. Tá? Então, ferramenta de poder número 1, autoridade. A Rosilene fala, nosso exemplo, a Denise, exemplos, o Ari, empatia. Bem-vindo, Arthur, bem-vindo aí. Olha, nem sempre o nosso exemplo exerce poder sobre os outros. Nem sempre. Eu também não acredito que a empatia por si só, ela seja uma ferramenta de poder. Lembra? Quando a gente fala de ferramenta, eu estou falando de algo que faz mudar. Eu tiro um parafuso de uma peça com uma ferramenta chamada chave de fenda. Ou seja, com a ferramenta eu tiro o parafuso. Mas com empatia não necessariamente eu mudo o comportamento de pessoas. Com o meu exemplo, não necessariamente eu mudo o comportamento de pessoas. Mas com autoridade eu mudo o comportamento de pessoas. E sabe outra coisa com a qual eu mudo o comportamento de pessoas também, pessoal? Vou escrever aqui. Ferramenta de poder 2. Quem arrisca? Quem arrisca uma ferramenta de poder 2? Acabei de mandar aí. Ah lá, o Chico falou, posso ter um exemplo negativo? Pode. Mas a ferramenta de poder número 2, na verdade, número 1, né, vem antes da autoridade, é a força. Você pode mudar os comportamentos de uma pessoa pela força. Pode ou não pode? E a ferramenta de poder 3 é aquela que o Brickman e o Chico já falaram. A influência. Então, veja. A Denise fala de sentimentos. Não, Denise. Sendo bem objetivo, não. Você não muda obrigatoriamente os comportamentos de uma pessoa com sentimentos. Você pode até, sabendo como fazer, você pode até usar os sentimentos para mudar o comportamento, mas o sentimento é uma variável que acontece, mas não é uma ferramenta do poder. Você não muda o comportamento das pessoas com o sentimento. Não muda, né? Então, veja, deixa eu explicar
como é que a força, a autoridade e a influência podem mudar o comportamento das pessoas. Você pode estar andando na rua, alguém pode chegar para você com uma arma e falar: pare seu assalto, me passa a sua carteira. Ele está usando a força, né? Uma força psicológica simbolizada por uma arma. Talvez possa até ser uma arma de brinquedo, mas por acreditar que é uma arma e por não querer correr riscos, você muda seu comportamento. Você para, você bota a mão no bolso, pega a carteira e entrega para o meliante, né? Houve épocas na história humana que os seres humanos usavam a força para fazer pessoas trabalharem, né? O trabalho escravo, ele é um trabalho movido pela força. Você chicoteia o sujeito e ele vai lá e faz uma ação. Se você já assistiu um filme chamado Ben-Hur, você vê que na galera lá, quando o Ben-Hur vai trabalhar como escravo nos remos, o pessoal enfia chibatada na galera para remar mais rápido, né? Quando você, não digo você, mas quando uma pessoa que está dirigindo uma charrete, ela dá uma chicotada no cavalo para ele correr, com essa força da chicotada ele faz o cavalo mudar o comportamento. Então você exerce o poder pela força. A outra forma de exercer o poder pela autoridade, né? Você exige que teu filho mude um comportamento afirmando que você é o pai dele, né? Eu falei para você parar porque eu sou teu pai, me obedece porque eu sou teu pai. Nas empresas, eu diria para vocês que 99,9% das empresas usam essa forma de poder, que é a autoridade, baseada na hierarquia, para fazer as pessoas fazerem o que elas não querem fazer, mas entendem que têm obrigação de fazer. Dá uma boa noite para o Zé Sérgio, que acabou de chegar. Bem-vindo aí, Zé. Então, a autoridade do cargo é uma ferramenta de poder, né? E a autoridade do conhecimento também é uma ferramenta de poder. E a terceira ferramenta é a influência. E essa sim, ela é mais difícil de trabalhar, porque eu uso a força e a autoridade como ferramentas externas para fazer o outro mudar o comportamento. Mas a influência exige que eu entenda o modelo mental da pessoa, que eu conheça seus esquemas mentais, que eu conheça seu padrão emocional, para criar argumentos e ela decidir mudar o seu comportamento. Esse é o poder da influência. Percebe? Então, uma criança de 3 meses, é impossível ela influenciar um pai e uma mãe. É impossível. Impossível. Estou te afirmando e você pode argumentar, né? Aliás, antes de continuar, eu quero te perguntar se faz sentido isso. Ou seja, eu estou falando que poder é a capacidade... Vamos escrever isso aqui, ó. Poder é a capacidade de uma pessoa ou entidade mudar os comportamentos de outra pessoa ou entidade. Isso é poder. Isso é poder, estou escrevendo aí. Poder é a capacidade de uma pessoa ou entidade mudar os comportamentos de outra pessoa ou entidade. Então, uma criança muda o comportamento de outra pessoa, um adulto, né, um pai, uma mãe, um policial, um ladrão, enfim, muda o comportamento de outro. E eu falei que nós temos 3 ferramentas de poder: a força, a autoridade e a influência. Quero perguntar para você se isso está fazendo sentido para você. Me responde aí rapidinho, para eu dar sequência e explicar um outro conceito que é fundamental, que mostra por que as relações são todas elas relações de poder. Enquanto isso, eu dou uma boa noite para a Tatiana, que acabou de chegar, lá de Caxias. Bem-vinda, Tati. E com isso, espero você me responder. Faz sentido isso? Aí eu preciso da sua interação aí, turma. Vamos lá. Dita aí sim, não. Aí o Chico falou, muito sentido. A Rosilene, faz sentido. A Denise, sim. A Berenice, total sentido. Então, legal. Então, estamos todo mundo alinhado aí. Aí eu te pergunto o seguinte, presta atenção nessa pergunta. E eu queria muito que você respondesse essa pergunta agora rapidinho. Exercer o poder pela força é bom ou ruim?
Escreve aí, bom ou ruim? Exercer poder pela força, mudar o comportamento das pessoas pela força. Isso é bom ou é ruim, pessoal? Vamos lá, hein? A Marilu, oi Marilu, a mulher do Brinkman, bem-vinda. Disse que faz sentido também. A Marilu que deu o tema de hoje pra gente, pessoal. Depois, se quiserem, agradeçam a ela. Faz sentido o que eu estou dizendo, então, no sentido de dizer o seguinte, olha, na verdade, não é sentido, é pergunta. Mudar os comportamentos de uma pessoa pela força é bom ou é ruim? Pensa nisso. Vou contar até... Ah lá, Berenice, é ruim. Ok, Berenice? Guarda essa resposta, Berenice. Você vai mudar essa resposta já já. Presta atenção, hein? Quem mais vai responder? Ó, Rosilene, depende da situação. Sempre ruim, mas às vezes é necessário. Olha só, interessante, porém... Quando você fala sempre ruim, você vai mudar essa visão agora já já. Denise, ruim demais. Vai mudar essa visão, Denise. O Francisco, ruim na maioria das vezes. O Chico também vai mudar essa visão. A Marilu fala, para mim depende. Pô, Marilu, agora seria bom você explicar. Mas como a Ari também falou, depende. Depende, então vamos lá. Então imagina o seguinte, ó. O seu filho ou sua filha, com 3 meses de idade... Ah lá, ó, se a mãe dá uma palmada é pelo bem. Eu entendi. Mas a palmada é uma punição, não é uma mudança de comportamento. Percebe? Você está dando uma palmada porque ele talvez não tenha acatado o seu comando de poder. Aí você vai dar uma palmada nele, você bate nele. Né? Ou então você bate nele para ele parar de fazer algo. Tudo bem, aí você pode fazer pela força, entendi. Então, veja só, presta atenção. Seu filho tem 3 meses de idade. Ele está dentro do berço, deitadinho lá. E ele está lá há horas. Ele está lá 3 horas, 4 horas, 5 horas. Entendeu? E aí, ele precisa tomar banho. Ele precisa tomar banho, né? Aí você chega para ele e fala assim, meu filho... Você já está deitado há 6 horas, 4 horas, 5 horas. Por certo, você já deve ter sujado sua fralda. E como é que você está se sentindo com a fralda suja? Você tem esse diálogo com um filho de 3 meses de idade? Você não acha que seria um bom momento para você tomar um banho e coisa do tipo? Ou seja... Esquece, não vai acontecer esse diálogo. Ou seja, você não vai influenciar seu filho usando esse tipo de conversa. E por mais que você se irrite com isso, você jamais vai chegar para o seu pai e falar assim, mas vai tomar seu banho, eu estou falando com você, eu sou seu pai. Ele tem 3 meses. Ele não acata esse comando de autoridade. Né? E nem se você fizer uma palestra sobre os males que a falta de banho pode fazer, detendo total conhecimento sobre isso, você vai convencê-lo, ainda que contra a vontade, você vai convencê-lo a tomar banho. Então só existe, presta atenção no que eu vou te falar, só existe uma forma, uma ferramenta de poder que você poderá usar para exercer, para fazer seu filho de 3 meses tomar banho. Qual é essa ferramenta? Enquanto isso, eu dou uma boa noite aqui para Janaína Azevedo, que acabou de chegar. E aí, Jana, bem-vinda. A única forma que você tem de fazer seu filho de 3 meses ir tomar banho é pela força. Olha como é que você tem um pensamento equivocado sobre isso. Você pegará o seu filho no colo, você pegará com a força das suas mãos, com a força dos seus músculos, dos seus tendões, do seu corpo, dos seus membros, ainda que com o coração cheio de amor. Mas você está usando a força. Olha como é que as pessoas pensam na força de maneira equivocada. Associando força à maldade, à raiva, a perversidades ou coisa do tipo. Entende? Então, vou te dizer uma coisa. Se alguém te encher de beijo, te encher de amor, revida. Entendeu? É uma forma de você entender o poder, a força do amor, não necessariamente é uma força maléfica, muito pelo contrário, se for amor verdadeiro, melhor. Então você usa a força para levar o seu filho para tomar banho. Entende isso? Agora, quando o seu filho tiver lá 5, 6, 7 anos,
é a força física, né? Você, com 5, 6, 7 anos, ele já não precisa desse comando para tomar banho. Aí talvez você possa usar autoridade para fazer ele tomar banho. Olha, vai tomar seu banho porque eu estou mandando. E se você não for, você não sai de casa. Aí você está usando a autoridade. Percebe? Porque ele já está maior. Ele já não tem a mesma dependência do bebê, mas ele ainda é um ser codependente. Vai guardando esse conceito. Dependente e codependente. Mas quando ele se torna um adulto, já independente ou interdependente, você já não vai conseguir exercer poder pela força ou pela autoridade. Você deverá exercer o poder pela influência. Aí uma conversa, o entendimento da forma como ele pensa, o entendimento da forma como ele sente vai ser importante para que você desvende esse modelo mental e padrões emocionais para que você o influencie e faça ele tomar uma decisão de mudar os seus comportamentos. Então, a Denise fala aqui, força quando malhamos é para o bem. Mas você não está mudando o comportamento, né? Você está usando a força para malhar, é você com você mesmo, né? Eu tô me referindo sempre, pessoal, a uma relação de duas pessoas. Luiz, você pode pensar, mas bem a relação comigo mesmo. Tá, tudo bem, quando você se convence, pouco provável você se convencer pela força. Você se convence ou pelo argumento ou pela dor que você sente e aí você vai e muda seu comportamento. Mas eu estou falando de relacionamento. Lembra da pergunta? Todas as relações são relações de poder. E quando eu falo relações nesse sentido, são relações entre duas ou mais pessoas. Tudo bem, Denise? Então, veja. Deixa eu dar uma boa noite aqui para a Miriam. Oi, Miriam, bem-vinda. E para o Silvio também, que acabaram de chegar. Então, veja. Então, eu falei de um outro conceito relevante. O conceito de uma pessoa dependente, codependente, independente e interdependente. Agora, imagina uma pessoa codependente, dependente, independente e interdependente nas questões física, intelectual ou mental, emocional e espiritual. Aí você começa a ver que há pessoas que são dependentes emocionalmente, adultos, grandes, mas que dependem emocionalmente. E por serem dependentes, eles só se movem na base da força. Nas empresas isso é muito comum. Pessoas que não têm expediente, não têm iniciativa, o chefe precisa fazer quase que um apelo ou um argumento muito forte para que a pessoa entre em ação, para que ela mude o comportamento e faça o que tem que ser feito. Entende o que eu quero dizer? Então, se você, pensa você, tá? E como a gente não dialoga aqui, ninguém precisa se manifestar. Pensa que você é uma pessoa independente fisicamente. Você se locomove pelo mundo de maneira independente. Você é uma pessoa independente mental e intelectualmente. Você tem seus próprios pensamentos, você tem seus próprios formas de obter conhecimento, mas você é uma pessoa dependente emocionalmente. Você acredita que a sua vida está no seu filho. Hoje eu ouvi isso de um amigo. A minha filha, Binato, é a razão da minha vida. Olha que crença perigosa é essa. Olha que crença perigosa é essa. Imagina que você dependa do seu filho para ser feliz. Ou que você dependa do seu chefe para ser feliz. Ou que você dependa do seu emprego para ser feliz. Na hora que você depende de alguém para ser feliz, você será mudado pela força ou pela autoridade. O filho, quando grita no berço e faz a mãe ou o pai atendê-lo, ele está usando da autoridade de filho. Não porque ele sabe disso, mas que você o investiu e você se colocou numa posição inferior à dele. Você pode muito bem ir lá atender, mas você não precisa se apavorar com isso. Eu vejo pessoas que estão no telefone, o filho chora, ela desliga o telefone e vai atender, como se aquilo fosse acabar o mundo. Uma criança pode chorar por horas e não tem nenhum problema se ela chorar um pouquinho e você for atendê-la no momento que você tiver terminado a sua tarefa ali. Então, há uma relação de poder entre as pessoas baseada na dependência emocional. Mulheres que dependem do marido e, portanto, elas se mantêm subjugadas e dependentes nos relacionamentos.
Homem que dependem de mulheres porque acreditam que sem ela não podem viver. Eu conheço vários. E que se subordinam a esse relacionamento mudando comportamentos. O cara queria jogar bola com os amigos, não vai porque tem medo de perder a mulher. Pessoal, na boa, conhecem pessoas assim? O que vocês acham? Vocês conhecem pessoas... O que eu estou falando faz sentido, turma? Bom, vamos lá. A Rosane falou, espera a casa cair para se mexer. O Breno chegou, grande Breno, bem-vindo, Brenão. Vai ser papai logo, logo, hein, cara? Show de bola. O exemplo vai ser bom, não sei se você pegou o exemplo aqui, mas seria bom se você tivesse pegado o exemplo aqui que a gente falou. A Berenice falando que, verdade, Binato, concordo, já passei por isso. Marilu falando, verdade, conheço gente assim. Legal. Então, percebe que poder, turma, tem a ver com essa capacidade de uma pessoa mudar os comportamentos da outra. E você vai usar a força e a autoridade se eu for um ser dependente ou codependente. Mas se eu for um ser independente ou interdependente, você não me faz mudar comportamento por força ou autoridade. Só pela influência. Só e somente só pela influência. O que vai exigir de você uma habilidade tremenda de entender meu padrão, meu modelo mental e meus padrões emocionais. Para que você entre na minha trama e me faça querer mudar o comportamento. Aí sim, galera, aí você exerceu o poder de um líder. O poder de um líder que entende as pessoas, entende a sua forma de pensar, entende a sua forma de sentir, constrói argumentos para que ela pare para pensar, para que ela coloque dúvidas e fala, pô, realmente faz sentido, eu vou fazer isso que você está me dizendo. Aí você exerceu o poder, você mudou o comportamento da pessoa pela influência, e não pela força, e não pela autoridade, que é a forma onde o mundo corporativo mais pratica a mudança de comportamento. O mundo corporativo pratica mudança de comportamento usando força moral, que é o assédio moral, né? Ou a força da autoridade. Entende isso? Esse é o ponto. Esse é o grande debate que eu queria convidar vocês e agradecer a Marilu por essa dica, porque, veja, pessoal, tem mulheres e homens que estão se subordinando aos filhos, ou seja, dando um poder aos filhos que eles não podem ter. Até para que você dê o exemplo, entende? Quando eu vejo hoje pais deixando de dizer não para os filhos, deixando de, com medo do filho rejeitá-lo, com medo do filho criticá-lo, porque ele depende do amor do filho, ele perde a isenção para fazer o papel de pai. Porque ele tem medo. E um líder não age a partir do medo. Ele pode até ter medo, mas não pode agir a partir do medo. Ele age com medo. Então ele tem que exercer o papel do pai. Ele tem que exercer o papel do líder. Por isso que eu digo que liderança tem a ver com resultado. O amor vem depois. Eu quero que minhas filhas cresçam, desenvolvam, saibam trafegar pelo mundo, saibam tomar decisões, ainda que ela fique com raiva de mim naquele momento. Mas na hora que ela estiver vivendo a vida dela e dominando a sua própria história, ela vai falar, puta, eu amo meu pai porque ele me ensinou a fazer esse negócio. Nem sempre eu acerto, mas essa é a dica que eu dou para quem está numa posição de comando, de liderança, com filhos, esposa, marido, e mesmo na empresa. Eu posso liderar o meu chefe se eu tivesse um, mas eu não tenho um chefe, eu tenho vários, porque eu tenho clientes. Então, seguramente, tem situações que o meu cliente fala, não quero fazer isso, Binato. Então, eu não posso usar força e nem autoridade, porque eu não tenho cargo. Mas eu tenho conhecimento, eu posso usar um pouco da minha autoridade, do conhecimento que eu domino sobre ele, e usar muito da minha influência, porque eu faço ele pensar. E aí eu tenho que ter paciência para aprender a fazer isso. E posso até fazer isso comigo, quando eu, na maioria das vezes, consigo fazer. Hoje eu publiquei um texto que eu achei muito interessante sobre a perfeita imperfeição, de como é que às vezes, da arrogância do conhecimento, eu mesmo já caí no chão e à espera da sabedoria, da paciência, para poder entender quem eu sou, como eu penso,
e aí sim me autoliderar e mudar os meus comportamentos. Percebe? Esse é o grande barato dessa nossa conversa, pessoal. Deixa eu ver se alguém mencionou alguma coisa aqui. Bom, o pessoal está concordando aqui, faz sentido, faz muito sentido e tal. O Genivaldo entrou, bem-vindo, Genivaldo, se juntando a nós aí. Então esse tema é um tema de extrema importância, porque ele pode regular de uma nova maneira as relações entre pessoas, sabe? Se uma pessoa, se eu entrego o poder a uma pessoa para mudar meus comportamentos, eu não posso jamais dizer que a culpa é dela. Eu entreguei esse poder. E no fim das contas é isso que acontece. As pessoas acreditam, porque o meu chefe paga o meu salário, ele tem o poder de mandar embora, então eu vou me subjugar, vou me submeter a ele. Porque o meu marido paga as minhas contas, eu não vou ter uma vida própria, senão ele pode parar de pagar minhas contas. Pessoal, na boa, isso acontece ou não acontece? Enquanto isso, eu dou uma boa noite para a Janine Borer, que acabou de chegar aí. Então percebam, né? Eu estou falando para você perceber o seu redor, mas eu queria que você percebesse na sua vida. Como é que você se posiciona diante da vida? Você se deixa mudar os seus comportamentos a partir do outro pela força e pela autoridade? Ou você se coloca num papel de mudar seus comportamentos pela influência? Aí você se percebe. Se você é uma pessoa que depende do amor do outro, você mudará pela força ou pela autoridade. Mas se você não depende, se você é independente desse amor, ou interdependente desse amor, aí a pessoa vai ter que te influenciar para isso. Percebe? Então é muito perigoso quando eu vejo mulheres dizendo: a minha vida é minha filha, a minha vida mudou e agora tudo é meu filho. Turma, eu acho isso talvez até bonito de dizer, mas isso não é bom, nem para a pessoa, mulher ou homem, pai ou mãe, e muito menos para a criança. Porque se coloca na mão da criança uma responsabilidade que não é dela. A sua vida não é o seu filho. O seu filho é uma parte importantíssima da sua vida. Mas vocês continuam a ser dois indivíduos diferentes, que podem ter uma relação de interdependência. Mas se você... E olha que no início as pessoas falaram que mudam o comportamento pelo exemplo. Isso é um péssimo exemplo. Desculpa se eu estou ofendendo ou se eu estou criticando a forma de alguém pensar. Mas é um péssimo exemplo se você acredita e transfere para os seus comportamentos que a sua vida depende do seu filho. Que você só será feliz se seu filho for feliz. Porque se seu filho não for feliz e você ficar infeliz, imagine dois afogados se abraçando e morrendo, ambos infelizes. Alguém tem que estar bem para puxar o outro para a superfície. Presta atenção nisso, turma. Presta atenção no que eu estou te falando. E quero te perguntar se isso faz sentido. Quero perguntar para você se isso faz sentido, se o que eu estou falando tem a ver, ou se o que eu estou falando é uma besteira total. Você pode escrever: Binato, você está falando uma tremenda de uma besteira. Ok? Expõe seus argumentos. Olha aqui, ó. A Rosilene está falando aqui, ó. Acho que essa dependência não é boa nem para pessoa nem para filho. No final virá cobrança. Ok? Eu também entendo, Rosilene, se você tem filhos, estou acreditando que você tem uma relação de igual para igual com seus filhos, obviamente obedecendo à etapa da vida. Quando minha filha, Lívia, que estava na live, não sei se ainda está, tem 3 meses, ela é dependente. Então, bicho, eu vou fazer ela tomar banho, eu vou trocar a fralda dela, eu vou dar comida para ela, ela não tem gestão sobre os comportamentos dela. Quando ela chega à codependência, eu já começo a conversar, se ela não acata, é a autoridade. Vai tomar teu banho que eu estou mandando. E ela vai, porque tem juízo. Mas hoje, com 18 anos, eu não posso, não quero e não devo falar mais assim com ela. Eu só apresento as informações. Olha, se você com 18 anos não tomar banho, nossa mãe, os meninos não vão chegar em você e eu não vou nem querer ficar perto de você. Eu posso levantar e ir embora, eu não sou obrigado a ficar lá. E se ela é uma pessoa interdependente, eu vou criar argumentos para isso. Percebe, pessoal? Queria que você me dissesse se isso faz sentido. A participação da turma hoje está pequena. Não sei se o pessoal está pensando, não sei se o pessoal está refletindo sobre o que eu estou dizendo, mas hoje a participação não está tão boa como esteve ou tem estado nas outras lives aí. Então vamos lá, galera. Quero ouvir você. Faz sentido o que eu estou dizendo? O que nós estamos conversando aqui tem uma importância prática. Você pode, com isso, olhar o seu filho de uma forma diferente, olhar o seu chefe de uma forma diferente,
olhar o seu cliente de uma forma diferente, olhar o seu parceiro ou parceira de uma forma diferente, entende? Eu passo dias, e ultimamente eu tenho feito isso quase que todos os dias, né? 2 semanas direto, fazendo um trabalho de planejamento estratégico com equipes de chefes, de líderes, de donos, de acionistas de empresas, de negócios. Eu não tenho a menor chance de mudar o comportamento desses caras pela força ou pela autoridade do cargo, porque o meu cargo lá dentro da empresa deles é consultor. Consultor e nada é quase a mesma coisa. A sorte é que eu tenho algum conhecimento que faz os caras pensarem. E quando ele abre a brecha para pensar, aí eu entro com a influência. Eu faço perguntas para ele que ele começa a duvidar da forma como ele pensa. E na hora que ele começa a duvidar, imagina um boxeador que começa a bater na cara do outro, do adversário, e ele começa a cambalear. É o conhecimento que faz com que a pessoa cambaleie. Até que eu faço a pergunta que derruba o cara. Aí o cara fala, não, Binato, eu vou mudar. Se eu não mudar, eu estou ferrado. Aí eu exerci a influência nele. Porque ele me mostra como é que ele pensa e sente. E a partir daí eu posso trabalhar isso para que ele mude a forma de pensar e, consequentemente, a forma de sentir. E aí sim, galera, consequentemente, a forma de agir. Ou seja, mudei o comportamento da pessoa. E essa é a condição necessária para as pessoas obterem melhores resultados nas suas vidas. Ou seja, se eu quero ser mais feliz, eu tenho que mudar meu comportamento. E você tem que começar a aprender a exercer poder sobre você mesmo, pela influência. Isso é maravilhoso. Leia os trechos do livro ainda não escrito, do Liam Carpenter Bishop, que está na minha página no Face. Tem muita coisa sobre isso lá. Então o Chico fala aqui, ó, total importância, Binato. A Eberê fala, quando você fala parece tudo muito simples, faz total sentido. Eberê, e de certa maneira é simples mesmo, né? Eu também reconheço que há um bons par de anos atrás aí, talvez uns 10, 12, 16, eu ia ter dificuldade de encaixar esses conceitos que a gente está conversando. Então também quero aproveitar para dar uma boa noite para a Rosângela, que acabou de chegar, bem-vinda, Rô, lá de Ribeirão Preto. E a Rosilene manda aqui, ó. Tenho uma filha de 16 anos e um filho de 14. Estou exatamente nessa transição. Meu papel agora é opinar e acompanhar. Estou cortando gradativamente a dependência. Confesso, dá um alívio. Show de bola, Rosilene. Que bom que você está sentindo isso, porque muita gente não quer que o filho cresça para a pessoa não perder aquele aconchego dos filhos. Eu conheço pessoas que, mesmo adultas, com 35, 40 anos de idade, e os pais com 60, 65 continuam criando uma egrégora, criando um ecossistema, uma atmosfera de dependência para as pessoas não saírem por aí e viverem suas vidas. Isso é um perigo, eu acho. Muito bem. Dá uma boa noite para a Leila, para a Razia, que já acabou de chegar. Bem-vinda, Leila. Então, turma, esse foi o tema de hoje, né? Poder como forma de mudar comportamento de pessoas. E nós entendemos que eu posso usar 3 ferramentas para exercer o poder: a força, a autoridade e a influência, e usarei essas ferramentas dependendo do estágio de maturidade de alguém. Se esse alguém é dependente, codependente, interdependente, dependente, codependente, independente e interdependente. Vimos que usar a força pode não ser ruim e usar a influência pode ser péssimo. Se eu usar a influência para manipular pessoas, para fazer com que elas façam o que eu quero que ela faça, e não para fazê-las tomar a melhor decisão para as suas próprias vidas. Pensem nisso, pessoal. Pensem nisso. E desde já... Bom, deixa eu ver aqui a Rosilene falando show, beleza. Denise, não vejo mães deixando os filhos dependentes fazendo seus trabalhos escolares. Graças a Deus não fiz isso. Minha filha hoje é super independente e confiante. Não, legal, Denise. A minha colocação é outra. É mães ou pais se colocando no papel de depender do amor dos filhos para ser feliz, para serem felizes. Entende? Não é a mãe mantendo o filho numa condição de dependência. É a mãe ou o pai se colocando numa condição de dependente. Só serei feliz se eu tiver amor do meu filho. Olha lá, o Ari falando, vamos lá. Eu falo bastante mencionado com você sobre minha filhota. Contudo, acho que o contexto é mais amplo. Claramente quero que minha filha seja feliz. Tomo cuidado, principalmente, para que ela tenha sempre que possível escolha suas decisões. E que experimente coisas que talvez eu tenha sido poupado quando na idade dela. Entendi, Ari. Entendi mesmo. Mas só tomaria o cuidado para, caso o que você escreveu seja verdade,
ela quando começar a se tornar independente, você não ficar triste por causa disso. Eu digo para você, te digo a verdade. Hoje, uma das coisas que mais me deixa feliz é quando a Lívia toma decisões que a mostrem mais independente. E quando a Lara toma decisões que a mostrem mais independente. Quando eu vejo que elas estão sabendo lidar com os estímulos, sabendo lidar com a ambiguidade da vida de maneira independente, pô, ali eu vejo que eu, né, com muitos erros, muitos equívocos, eu estou fazendo o meu trabalho de pai. Eu estou atingindo o resultado que eu esperava atingir. E eu sei exatamente que é como a mãe delas pensa também. Então, turma, cuidado, porque ainda que você não demonstre, ou conscientemente não demonstre, periga você, por acreditar que você depende do amor do teu filho, você mostrar para ele que isso é real. E aí talvez ele exerça poder sobre você de maneira manipulatória. Porque ele é uma criança, ele não tem discernimento. Então ele pode te manipular. E eu aposto dinheiro com você. Muitos filhos manipulam pais. Ok? Bom, turma, o Kleber acabou de chegar. Eu vou dar uma boa noite para o Kleber, já dizendo que a gente está se despedindo, Kleber. O Ari arremata, concordo plenamente, isso é crescimento. Ok, Ari, vamos em frente então sempre. Então, turma, quero desde já começar então a agradecer a você aí que tem participado da live. Hoje a live chegou aí a 25, pelo menos a hora que eu vi tinha 27, 28 pessoas, depois baixou para 24 agora. Se você achar que essa live pode ser interessante para os seus amigos, convide eles a participar, porque muitas pessoas estão aparecendo, mas uma grande parte das pessoas acaba assistindo na gravação, né, no vídeo gravado lá. Mas tá tranquilo, né? O bacana de ter mais gente é porque isso promove um debate maior, promove uma discussão maior, e isso sempre é muito bom. Então, quero te agradecer aí pela presença de sempre, agradecer a Marilu aí pelo tema que ela sugeriu. Se você tiver algum tema que você entenda que possa ser relevante, manda para mim, ou na página do Face mesmo, no chat lá, no timeline, e a gente avança com outros temas, né? Marilu, se você tem perguntas, né? Esse tema realmente é muito amplo, mas preciso que vocês me ajudem também fazendo perguntas, colocando questões, para que eu saiba qual a amplitude que você quer dar para o tema, e com isso eu poder ilustrando isso, porque em que contexto a gente pode colocar mais exemplos do que a gente conversou, né? Ele é um tema amplo, eu reconheço, mas acredito que hoje a gente tenha falado bastante sobre isso. Se você tiver perguntas sobre esse tema, me manda as perguntas lá na própria página lá do Facebook, no chat nosso, que você já participa. Marilu, se você tiver perguntas sobre esse tema, coloca lá, dúvidas ou coisa do tipo, coloca lá para a gente discutir. Mas talvez, né, acho que faz sentido a gente pensar num outro tema. Tá legal? Mas se a turma entender que esse tema merece ser continuado, por favor, diga por que você acha que ele merece ser continuado, porque assim você também me dá uma dica do que você está pensando, do que você está sentindo e do que você está imaginando aí com relação a esse tema. Tá legal? Bom, pessoal, então são 20 horas e 58 minutos, estamos aí a 59 minutos dentro da live. Quero mais uma vez te agradecer pela presença, te agradecer pela participação, agradecer pelas contribuições aí que vocês colocaram aí, muitos até mudando a forma de pensar. A Marilu fala aqui, ó, me ajudou muito nos negócios e com meus irmãos mais novos, legal. Você é irmã mais velha, mas você não é chefe deles e não precisa sofrer por isso. As relações podem ser relações de interdependência, onde a base é o entendimento do outro. Se você não entende o outro não deixa entender, aí você vai usar a força e a autoridade. Isso, obviamente, pode, na maioria das vezes, não ser bom. Bom, obrigado, então, Marilu. Obrigado, você também me ajuda aí, dando os temas. Denise, boa noite, muito bacana essa live, fique com Deus. Obrigado, Denise, você também. O Ari falando aqui, valeu, muito interessante. Obrigado, Ari, também achei. Berenice, obrigada, valeu muito a pena, gratidão. Também sou grato, Berenice. Obrigado aí pela participação de todos. E, turma, live 19, às 8 horas da noite, no dia 31 de outubro. Olha, dia das bruxas. Quem sabe não surge um tema
parecido ou relativamente aderente a essa história de bruxas, de assustar pessoas. Vamos pensar num tema que possa ser interessante para a gente. Rosilene fala aqui, eu queria não precisar usar a força para influenciar as pessoas que não se mexem. Então, pensa em entendê-las e torná-las mais fortes, fazê-las crescer. Aí você vai ajudá-las a você usar a influência. Valeu, Chico. Até terça. Gratidão também. Turma, fiquem com Deus. Boa jornada. Força sempre. Vamos com tudo. Um beijão para todos e até dia 31, às 8 da noite, ok? Abraço. Até mais. Tchau.